Ah, beleza. Débora, te vi, vou te colocar como co-host. Pronto. Vou compartilhar os vídeos e na sequência a gente volta a conversar. Olá, obrigada a todas e todos. Meu nome é Sofia Guilhem Basílio e atualmente sou doutoranda pelo Programa Interunidades de Ensino de Ciências sob a orientação do professor Ivan Gurgel. Hoje venho apresentar meu trabalho intitulado Por uma abordagem histórico-cultural no ensino de física, resultado de reflexões feitas nesse período de doutoramento. Iniciando pelo problema, quando olhamos para o desenvolvimento da área de ensino de ciências, percebemos um consenso sobre a importância de levarmos discussões sobre o modo como a ciência é construída, principalmente quando lembramos que nossa sociedade é altamente dependente de produtos que são resultados do desenvolvimento científico e tecnológico. Nessa perspectiva, usar a história e filosofia da ciência se apresenta como um importante caminho para que essas discussões possam ser inseridas no âmbito escolar. Porém, ainda em discussão é como inserir esses aspectos históricos e filosóficos e, mais fundamentalmente, qual foco historiográfico poderia potencializar uma educação crítica acerca dos conteúdos científicos. Para tentar responder a essas perguntas, vemos autores que defendem a história cultural das ciências como um caminho a ser trilhado para uma formação crítica, já que essa abordagem não é monolítica e, internamente, estão inseridas diferentes correntes de pensamento que levam a diferentes formas de interpretação da história. Gurgel, em trabalho de 2020, argumenta que saber reconhecer a historiografia por trás de um episódio é importante para que a ênfase curricular adotada seja coerente com esse episódio em questão. Assim, temos como objetivo nesse trabalho apresentar um debate historiográfico que permite identificar duas formas de se trabalhar com a história cultural das ciências a partir de um mesmo episódio histórico. Percebemos desde os anos 1960 uma expansão dentro da história da ciência de sub-áreas cujas posições filosóficas levam em consideração o contexto cultural no qual determinado conhecimento científico foi desenvolvido, seja pela filosofia kuhniana após a publicação do Estrutura em 1962, pelo Sociology of Scientific Knowledge nos anos 70, que por sua vez embocou no Programa Forte em Sociologia do Conhecimento, ou mais atualmente pelos chamados Science Studies. Dentro do programa Forte, temos em 1971 o trabalho Weimar Culture, Causality and Quantum Theory Between 1918 and 1927, de Paul Forman, onde ele argumenta como o sentimento de crise em relação a aspectos econômicos, sociais e políticos permearam todos os pontos da vida da população durante o período da República de Weimar. Por conta desses sentimentos pessimistas, Forman reivindica que os físicos e matemáticos foram capturados a um ambiente intelectual hostil, onde a causalidade ou era rejeitada ou então tinha sua validade fortemente questionada. O autor argumenta, assim, que foi justamente esse ambiente intelectual que possibilitou um desenvolvimento e interpretação acausal da mecânica quântica. Por conta do curto tempo que nós temos, não poderemos esclarecer aqui todas as discussões que se deram desde os anos 70 acerca da tese de Forman, sejam elas analisando, expandindo, criticando ou mesmo as tentativas de deslegitimação que ocorreram. Para o nosso objetivo, vemos que a crítica e reformulação feita por Norton Wise seja, além de mais coerente, mais proveitosa. Em 2011, Norton Wise balanceia o quanto e como o ambiente intelectual da República de Weimar influenciou os cientistas e reformula o pensamento de Forman acerca do conceito de capitulação. No seu modelo, há uma inversão na questão da influência cultural. Ao invés de agentes passivos, ele evidencia a necessidade de olhar de maneira individual para os cientistas, questionando sua participação na cultura e, assim, determinando como influências culturais são aproveitadas ou não pelo cientista. Norton Wise aponta para um desenvolvimento localista da história da ciência, evitando a dicotomia internalismo-externalismo e, dessa maneira, desenvolvendo uma rede de interações com agentes que entram em nodos em momentos distintos, utilizando ou não os recursos presentes nessa teia. As abordagens de Forman e de Norton Wise tentam compreender as influências culturais durante o desenvolvimento da mecânica quântica dentro da linha de história cultural da ciência, mas com abordagens e conclusões distintas. Enquanto Forman utiliza um sistema de capitulação dos cientistas a partir de um ambiente cultural hostil, Norton Wise apresenta um sistema com cientistas ativos que podem ou não utilizar os recursos presentes em uma teia de interações.
Essas diferenças representam a maneira como a história cultural permite a apresentação de alternativas historiográficas, sem se focar em prescrever o que deve ser a ciência, mas mostrando uma evolução científica orgânica. A escolha de uma alternativa depende do contexto em que o estudante está inserido e dos objetivos educacionais, mas vemos que refletir sobre a história cultural da ciência permite a esses estudantes não só uma compreensão histórica que englobe as complexidades do fazer científico, mas também uma consciência dos múltiplos fatores que influenciam a ciência atual, para assim talvez vislumbrarem como ela pode se dar no futuro. Muito obrigada pela atenção. Essas foram as referências da apresentação e os nossos e-mails para qualquer comentário. Olá, participantes do Simpósio Nacional do Ensino de Física do ano de 2021. Meu nome é Débora Samir Conceição de Souza, sou aluna do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física do Polo da Universidade Federal do Piauí. E eu, juntamente com meu orientador, o professor Dr. Boniek, elaboramos uma proposta de trabalho, o qual tem como título Unidade de Ensino Potencialmente Significativo e a Termodinâmica, uma aplicação didática baseada na história e filosofia da ciência. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativo direcionada para o conteúdo sobre termodinâmica, voltada diretamente para o contexto de sala de aula e baseada nos preceitos da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Então, essa unidade de ensino ela foi elaborada pensando-se em 8 passos a serem aplicados em turmas de segunda série do ensino médio. Então, o primeiro passo dessa unidade, ela buscará identificar tanto os conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao campo da termodinâmica, como, por exemplo, temperatura e calor, como os aspectos relacionados à natureza da ciência, como, por exemplo, a imagem do cientista, e a influência dos aspectos extracientíficos no processo de desenvolvimento da ciência. Então, a gente fará uso de um questionário para acessar esses conhecimentos prévios. O segundo passo é a apresentação de uma atividade experimental, que consistirá no modelo rudimentar de máquina térmica. Então, essa atividade ela funcionará como um organizador prévio a ser apresentada antes do conteúdo. Então, o objetivo é de fazer ligação com o que o aprendiz já tem na sua estrutura cognitiva com a nova informação. No terceiro passo, será a aplicação de um texto histórico para trabalhar a história da termodinâmica. Ressaltamos que estes textos históricos foram construídos pelos autores deste trabalho. Então, nesse texto, a ideia é de apresentar o desenvolvimento das máquinas a vapor, apontando as contribuições de alguns estudiosos da época da Revolução Industrial no século XXI, por considerarmos esse recorte histórico interessante para apresentar aos alunos o processo de desenvolvimento da termodinâmica. O quarto passo é a aplicação de segundo texto histórico, também elaborado pelos autores deste trabalho. O objetivo é de apresentar a evolução dos conceitos de temperatura e calor, tomando como pano de fundo a controvérsia relacionada à natureza do calor e a evolução da técnica dos termômetros e sua influência nos estudos relacionados à temperatura. No quinto passo, trabalharemos aulas expositivas, auxiliado por uma sequência de slides, para que o aluno possa conhecer também a parte mais teórica da termodinâmica, e não apenas a parte prática. O sexto passo será realizada uma retomada do conteúdo científico, assim também como os passos históricos, as atividades históricas. O objetivo aqui é de fazer a reconciliação e de organizar as ideias que ficaram incompreendidas pelos alunos nas atividades anteriores. Se necessário, o professor poderá intervir e fazer novamente alguma das atividades anteriores para que os alunos possam organizar melhor as suas ideias. E essa etapa ela pode ser feita, inclusive, através de mapas conceituais. O sétimo passo será realizada uma prova pedagógica, que consistirá em questões relacionadas aos conhecimentos científicos e históricos sobre a termodinâmica. Contudo, ressaltamos que a nossa unidade buscará avaliar o aluno em todos os passos, e não somente nessa prova em específico. O oitavo passo será a construção de histórias em quadrinhos e sua apresentação. Esse passo a gente chama de encontro integrador. Aqui os alunos elaborarão pequenas histórias em quadrinhos e buscaremos, através dessa atividade, conhecer as assertivas
acerca de situações cotidianas que envolvem os conceitos de termodinâmica, com destaque para os conceitos de calor e temperatura, por observarmos uma maior dificuldade em nossos alunos em compreender e diferenciar esses conceitos. Então, com essa unidade, a gente busca, apresentar algumas possibilidades aos professores de como tornar um ambiente de sala de aula mais investigativo, significativo e favorável aos discentes, e além de mostrar que, através da inserção da história e filosofia da ciência, a gente tem uma ferramenta importante para auxiliar o professor na produção de novas abordagens de ensino, além de que pode contribuir tanto na compreensão dos alunos sobre os fenômenos físicos, como também na compreensão dos aspectos da natureza da ciência, como tentamos apresentar nesta unidade de ensino potencialmente significativo. Então, essas foram as referências utilizadas na elaboração deste trabalho. Fica aqui o meu obrigado, um abraço e um bom simpósio a todos. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Gabriel e hoje eu venho apresentar para vocês um trabalho intitulado como uma narrativa histórica para o ensino de Revolução Copernicana. Esse trabalho é meu e do Alexandre Bagdonas. Nós somos da Universidade Federal de Lavras. Há décadas, diversas pesquisas apontam na importância de se estudar a história da ciência. Dentro dessas pesquisas que apontam a importância de se estudar a história da ciência, também existem pesquisas que propõem a história da ciência como proposta didática. Vários pesquisadores defendem a inserção de elementos de história e filosofia da ciência na educação básica como proposta pedagógica. Mas também, vários pesquisadores de história da ciência possuem várias críticas à visão de ciência que é difundida pelos divulgadores da ciência, como, por exemplo, o físico Marcelo Gleiser. Um exemplo claro dessa tensão são esses 3 artigos no final da página, Martins 98A, 98B e 2001, onde o historiador da ciência Roberto de Andrade Martins faz duras críticas ao livro Dança do Universo do divulgador da ciência Marcelo Gleiser. Nesses artigos, o Martins aponta diversos equívocos históricos que o Marcelo Gleiser teve durante a construção da sua obra. Porém, a divulgação da ciência também é defendida por diversos pesquisadores como forma de promover problematizações e contextualizações. Algumas das possibilidades com a divulgação científica são textos com uma linguagem mais instigante e motivadora, divulgar o processo de produção da ciência, divulgar as relações sociais dentro da comunidade científica, promover reflexões sobre a ciência como uma construção humana, demonstrar o papel social da ciência e dialogar com a cultura, permitir um diálogo entre ficção e realidade na construção de seus textos. Então, a nossa ideia aqui é construir narrativas históricas. O que são narrativas históricas? São textos, que são defendidos como uma estratégia didática, como forma de apresentar os conteúdos científicos de ideias sobre a natureza da ciência num contexto mais histórico e cultural amplo. E usar essas narrativas históricas como proposta didática para aulas enfocadas na Revolução Copernicana. As nossas narrativas se preocupam com o rigor histórico, porém também se preocupam com o quanto esse texto vai ser atrativo para o nosso aluno. A gente quer produzir um material que não possua equívocos históricos, mas que também tenha uma linguagem que seja plausível para alunos de ensino médio. A nossa primeira reflexão aqui é o quanto a gente pode adaptar a história da ciência para uma finalidade pedagógica. E essa nossa narrativa vai contemplar o período da Revolução Copernicana. O período da Revolução Copernicana é o momento da história da ciência em que o modelo geocêntrico, em que a Terra se encontra no centro e na sua posição que até então era considerada como fixa no centro do universo, e passa a valer, e passa a ser mais aceito cientificamente o modelo heliocêntrico, onde a Terra e os outros planetas orbitam o Sol, e peça-chave fundamental dessa revolução foi Galileu. Galileu Galilei e toda a sociedade da época. Galileu era um cientista que possuía vários dilemas éticos. A gente sabe que durante a sua obra ele foi perseguido pela igreja e teve até que dizer que estava errado e coisas do tipo. E durante a aplicação dessa narrativa, a gente consegue analisar algumas percepções dos alunos quanto à natureza da ciência, a gente consegue analisar alguns posicionamentos éticos desses alunos. Então a gente vai usar a história e filosofia da ciência para construir uma narrativa histórica com essa estratégia pedagógica inspirada nos textos do Brecht, inspirados em textos de literatura e coisas do tipo, para construir uma sequência didática que aplique uma narrativa enfocada nesse período histórico.
Aqui tem algumas das referências que a gente usou na construção dessas narrativas e dessas sequências. O projeto Harvard, as apostilas dos cursos de evolução dos conceitos da física e de gravitação da USP, além da peça do Brett, como eu já disse, né? Existem diversas outras referências que falam sobre o uso das narrativas históricas e como proposta didática. E é isso. O nosso tempo aqui é curto. Quem tiver mais alguma dúvida, tá aí o nosso contato e nós estamos à disposição. Muito obrigado. Olá a todas e todos. Me chamo Larissa do Nascimento Pires. Sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina e sou orientada pelo professor Luiz Peduzzi. Vou apresentar a vocês o trabalho intitulado Jocelyn Bell Burnell e os Pulsares, Trajetória e Contribuições para a Astronomia Moderna. Justificamos esse trabalho pela importância de discussões sobre a visibilidade das mulheres na ciência, em especial no campo da educação científica. Um desses esforços consiste na escrita e na divulgação da história de mulheres cientistas para a comunidade escolar, que apresentem não somente as suas contribuições à ciência, mas também suas trajetórias acadêmicas. Assim, o objetivo deste trabalho é discorrer sobre a trajetória acadêmica da astrofísica Jocelyn Bell Burnell, que foi responsável por identificar os primeiros pulsares. Essa discussão é baseada no estudo de relatos elaborados pela própria cientista e de publicações sobre a história dos pulsares. Susan Jocelyn Bell nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, em 15 de julho de 1943. Um dos aspectos de sua trajetória diz respeito ao fato de que ela recebeu o incentivo de sua família para aperfeiçoar seus estudos em um internato de meninas em York, na Inglaterra. Também cabe destacar que parte do interesse de Jocelyn Bell pela astronomia surgiu por meio dos projetos arquitetônicos de seu pai. Um desses projetos consistia em mudanças arquitetônicas no Armagh Observatory. Jocelyn fez uma visita a esse observatório junto com seu pai e os funcionários do local incentivaram Jocelyn a se tornar astrônoma. Em 1961, ela ingressou no curso de Física na Universidade de Glasgow. Em 1975, Jocelyn Bell começou o doutorado em Astronomia na Universidade de Cambridge, sendo orientada pelo professor Anthony Hughes. O objetivo de seu trabalho era construir um radiotelescópio e identificar quasares por meio desse equipamento. Em meados de 1967, 2 anos depois da construção do radiotelescópio, Jocelyn Bell identificou de maneira casual sinais diferenciados nos registros do radiotelescópio, que não se tratavam nem de quasares e nem de ondas de radiointerferência. Após estudos direcionados para a compreensão, ainda que preliminar, destes sinais e de outros, Jocelyn e o grupo de radioastrônomos no qual ela fazia parte publicou um artigo sobre os achados na revista Nature, em fevereiro de 1968. Cabe destacar também que os primeiros pulsares estão presentes no apêndice da tese de doutorado de Jocelyn Bell. Estudos observacionais e teóricos posteriores vieram a demonstrar que esses sinais encontrados por Jocelyn consistiam em estrelas de nêutrons em rápida rotação, que foram denominadas de pulsares. Esse achado possibilitou uma melhor compreensão do processo de evolução estelar. Um aspecto polêmico em torno da história dos pulsares diz respeito ao fato de que somente Anthony Hughes, orientador de Jocelyn, foi reconhecido por seu papel decisivo na descoberta dos pulsares, no Prêmio Nobel de Física de 1974. Cientistas à época viram como ponto negativo a ausência de Jocelyn. No entanto, na época, ela entendia a sua ausência pelo fato de considerar que estudantes de pós-graduação não eram reconhecidos nesse prêmio, porém, em relatos posteriores, Jocelyn veio a reconhecer que talvez sua ausência se deu a um fator de gênero. Cabe destacar que Jocelyn Bell Burnell veio a ser reconhecida em outras ocasiões,
como no Breakthrough Prize, destinando o prêmio em dinheiro à geração de bolsas para minorias. Em conclusão, cabe destacar que os elementos apontados na trajetória de Jocelyn Bell evidenciam a relevância de uma estrutura familiar de incentivo à ciência e de uma contínua construção de um espaço científico no qual os conhecimentos produzidos por mulheres sejam reconhecidos. Essas são as referências utilizadas no meu resumo. Muito obrigada. Bom, gente, vamos voltando então para esse momento de diálogo. E para começarmos, né, tem, em relação ao primeiro trabalho, duas perguntas, uma pergunta da Sara e uma pergunta do Lucas. Algum de vocês gostaria de abrir o microfone para fazer a pergunta, ou vocês preferem que eu leia? E aí, em seguida, a Sofia comenta. Tá, então... Ok. Eu vou, só por uma questão já de mediar o nosso tempo, né? Eu vou ler a primeira pergunta que foi feita pela Sara, e aí em seguida o Lucas pode abrir o microfone e fica à vontade para fazer a sua também, tá bom? A pergunta da Sara, né? Então a Sara comentou ali primeiro: parabéns, Sofia, excelente trabalho. Tem uma pergunta: é possível utilizar o referencial da história cultural das ciências para o ensino, mesmo não dispondo de uma narrativa histórica já pronta, que tenha sido feita em uma perspectiva afim, como a tese de forma? Aí agora. Oi, Sara, tudo bem? Obrigada pela pergunta, primeiramente. Sim, tem como fazer essa utilização, né? Eu vejo a tese de forma e o trabalho do Norton Wise, a reformulação dele, mais como métodos de se encarar um período histórico específico, e isso pode ser expandido para outros períodos também, né? Tentativa de ver qual que era o contexto cultural no qual aquele conhecimento estava sendo desenvolvido. Então, esses seriam métodos, até porque o Forman, ele cita vários cientistas, né, mas ele não se aprofunda. No final da tese, ele fala que para ver a possibilidade, a veracidade do trabalho dele, seria necessário um trabalho individualizado para cada um daqueles cientistas citados. Sobre essa questão de não ter uma narrativa histórica já pronta, eu vou fazer uma recomendação aqui, né? Eu acho que não está aqui na sala, mas o Gabriel fez o trabalho junto com o Bagdonas, e a tese do Bagdonas tem um trabalho interessantíssimo sobre cosmologia, e ele sugere um jogo didático para analisar não só a história da cosmologia, mas também a história política e social do período que ele está analisando. Então, nesse jogo, os alunos eles debatem sobre isso e a narrativa vai sendo criada ao longo do desenvolvimento. Então, é possível, sim. Obrigado, Sofia. Então, agora eu passo a palavra para o Lucas, para fazer uma pergunta para a Sofia novamente. Eu lembro da Sofia lá em Sobral, em 2019, quando a questão do centenário do eclipse. Sim, Lucas, sim! É bom reencontrar as pessoas, ainda mais, mesmo assim, mesmo remotamente, mas é bom encontrar as pessoas. Então, eu confesso que a minha pergunta, ela é também para ajudar na minha pesquisa, né? Que eu acho que isso é uma das importâncias dos eventos, quando a gente encontra trabalhos assim que a discussão pode ajudar. Por isso que eu queria fazer por áudio. Eu tenho lido, Sofia, sobre a história cultural da ciência, né, enquanto perspectiva historiográfica, e eu tenho percebido que ela amplia nossas possibilidades de olhares, né, vamos dizer assim, se a gente for relacionar com outras perspectivas historiográficas. E eu estou tendo uma dificuldade muito grande claro, que isso é relacionado ao meu episódio histórico, né? Estou tendo uma dificuldade muito grande de delimitar as fontes ou as práticas, assim, relacionado ao meu episódio histórico, para eu analisar historicamente, né, esse episódio. Eu tenho encontrado dificuldade de delimitar. Aí eu fiquei pensando na tua pesquisa, né, que tu comenta que tu vai fazer relações com a mecânica quântica, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouco, talvez, sobre isso, né? Como que tu vai delimitar a questão das tuas fontes de análises a partir dessa perspectiva da história cultural da
Perfeito, Lucas. Bom te ver de novo. Fico feliz, assim, mesmo que virtualmente, a gente se encontrando, né? A primeira coisa que eu tive que delimitar foi o que eu ia analisar. Como eu disse, a tese do Fórum é muito mais um método do que uma narrativa pronta. Na tese, ele fala do Schrödinger, fala que o Schrödinger tem uma conversão e uma reconversão à causalidade, né? Que eu vou analisar justamente essa questão da causalidade no desenvolvimento da quântica. E como uma tese de doutorado não pode se fechar em si, a gente tem que tentar manter perspectivas para o futuro, né? Então, nesse momento, eu estou analisando só a conversão. Talvez no futuro, no pós-doc, eu continue trabalhando com Schrödinger, mas nessa questão da reconversão. Então, depois que eu delimitei que eu queria trabalhar com Schrödinger, eu tive que delimitar o período histórico que eu vou analisar. Então, a República de Weimar começa lá em 1919, no final da Primeira Guerra, e os trabalhos e a República vai até a ascensão nazista e início da Segunda Guerra Mundial. E os trabalhos do Schrödinger, né, são um artigo dividido em 4 partes que foram publicados em 1926. Então, eu tenho esse período de 7 anos para fazer análise, né, para tentar entender como o contexto cultural influenciou no desenvolvimento da equação do Schrödinger. Depois que eu delimitei esse período histórico, tenho que acessar a fonte, né? Então, eu vou trabalhar com documentos originais, né? Se tudo der certo, estou indo para o arquivo ainda esse ano. E aí eu vou analisar não só o material publicado, eu vou analisar os cadernos de bancada, eu vou analisar as cartas que o Schrödinger escreveu, as cartas que o Schrödinger recebeu, para ver qual era a discussão que ele estava tendo junto com os cientistas naquela época e como isso se refletia nos cadernos dele. Né? Então, e aí juntando todas essas peças que eu vou tentar entender até que ponto que o contexto cultural foi efetivamente influente no desenvolvimento da equação dele, da equação do Schrödinger, e mais ainda, né, quais recursos que estavam disponíveis, que usando a reformulação do Norton Wise, quais recursos que estavam disponíveis lá e quais o Schrödinger escolheu utilizar ou não, né? Então, é assim. Então, eu comecei com uma pessoa e delimitei pelo tempo e agora eu tenho que ver o que eu encontro no arquivo. Muito obrigado, Sofia. Eu vou passar, então, para uma pergunta que foi feita para o segundo trabalho. A Letícia, ela fez uma pergunta para a Débora. Você gostaria de falar pelo microfone, Letícia? Senão eu leio aqui. Ok. Então, aqui, a Letícia disse o seguinte. Olá, Débora, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber, por gentileza, se a construção dos quadrinhos por parte dos alunos e alunas se pautou em discussões de algum referencial teórico e se esse referencial foi apresentado aos alunos e alunas para auxiliá-los a desenvolver o recurso em vista dos objetivos da UEPS. Aí ela faz um comentário de Will Eisner e Scott McCloud. Famigerados quadrinistas e teóricos de quadrinhos mencionam esses e outros cuidados quando se trata do desenvolvimento e do uso dessa arte sequencial. Então, Débora, fica à vontade para comentar. Oi, bom dia. Consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Sim. Bom, Larissa, não lembro exatamente, mas respondendo a pergunta, a UEPS, né, a unidade de ensino, ela foi pensada, o referencial que eu estou utilizando é apenas da aprendizagem significativa. Assim, não estou utilizando um referencial específico para a história em quadrinhos, embora eu tenha conhecimento, como ela colocou aí, que tem alguns cuidados que a gente deve tomar ao utilizar essa ferramenta, né? A partir de agora, quando eu for pensar em desenvolver essas atividades, eu acho que seja interessante, sim, agora ter esse cuidado. Não me preocupei quanto a isso. Obrigada pela pergunta. É isso. Bom, muito obrigado, Débora.
Na sequência, né, o trabalho 3, o Gabriel não está presente, então vou pular para uma pergunta que foi feita para o trabalho 4. Então, a Sara, ela perguntou para a Larissa, né, quais as potencialidades e limites ou dificuldades do uso de biografias para trabalhar histórias de mulheres na ciência, no ensino? Então, fica à vontade, Larissa. Oi, bom dia. Me ouvem bem? Sim. Então tá. Então, bom dia. Eu agradeço a oportunidade, em especial a pergunta da Sara. Acho que é uma pergunta bem importante e desde o momento que tu comentou aqui no chat, eu parei para pensar nisso. E frente ao trabalho que eu estou desenvolvendo, digamos, eu parei para pensar mais em termos de limites que eu estou encontrando. Eu estou tentando trabalhar com vários autores diferentes, né, sobre a mesma temática, e inclusive trabalhos escritos, inclusive em épocas diferentes. Então, tem trabalhos, digamos, de biógrafos desde a década de 70 até os anos 2000. E aí, uma das limitações que talvez que eu tenho encontrado, diz respeito ao fato de que muito dentro da discussão, os biógrafos às vezes vão focar pontos mais específicos, né, na discussão histórica, né? Então, tem um trabalho específico, por exemplo, que é um livro já até bem conhecido dentro da área de história de mulheres cientistas, que é da Sharon McGrain, que ela tem intenção específica de discutir exemplos de mulheres cientistas, e a gente percebe que há um enfoque bastante explícito às dificuldades, digamos, que a Jocelyn sofreu, e tem essa carga, tem esse teor feminista de evidenciar isso, né? Enquanto tem outras biografias que vão passar por isso mais por cima, né? Então tem outros trabalhos que não vão aprofundar tanto isso, mas é interessante, eu acho que para a gente, digamos, tentar minimizar essa possível limitação é trabalhar com diferentes fontes, né? Então, um ponto positivo do objeto que eu escolhi é que eu consegui ter acesso a essas diferentes perspectivas sobre o tema, né? Então, e inclusive o fato de também ter tido contato com a própria narrativa da Jocelyn sobre o episódio ajuda a fazer esse cruzamento, né? E acho que eu falei mais limites do que potencialidades, né? Eu acho que o que eu conseguiria até responder seria algo nesse sentido. Mas, pensando em potencialidades, eu acho que as biografias, né, inclusive colocam esse contexto mesmo de existência daquele cientista, né? Fica muito evidente quais foram no trabalho da Jocelyn, isso fica bem evidente, né? Quais foram o contexto de oportunidades que o cientista especificamente teve. Então, no caso da Jocelyn, isso fica bem evidente, né? A questão do incentivo familiar, do incentivo escolar que ela teve em certa medida, mas também permite a gente ver aspectos polêmicos que existiam na história dela também. Acho que seria isso. E obrigada pela pergunta. Muito obrigado, Larissa. Assim, como nós não temos um direcionamento para o trabalho 3, né? Eu gostaria, assim, de fechar fazendo mais uma pergunta para Larissa, assim, se ao longo da sua pesquisa, uma coisa que você encontrou na história dela te marcou, assim, profundamente, mudou a forma como você via algumas coisas, se teve algo que te surpreendeu, e, além disso, se você se baseou, eu não sei se já está lá, eu não percebi, mas se você buscou algum tipo de historiografia que já trouxesse essa questão de trabalho com mulheres nas ciências, né? Porque tem, por exemplo, a pesquisa da Isabelle Priscilla, eu não sei se você conhece, ela vai um pouco nessa direção e eu queria saber se você buscou agregar isso no seu trabalho. Então, David, obrigada pela pergunta. Eu conheço, sim, o trabalho da Isabelle e eu estou me apropriando dele, inclusive, para fazer a expansão desse trabalho que eu mandei para o SNEF, fazendo uma tentativa de articular, em certa medida, esses aspectos, né? De fazer uma análise
dos aspectos de gênero que estiveram envolvidos em certo ponto na história da Jocelyn. E acho que tu perguntou da questão do que me chamou a atenção, né? Na história dela, eu acho que uma coisa que sempre, desde quando eu pensei em estudar a Jocelyn, o que me chamou muito a atenção era o fato de que, naquele contexto de quando ela não foi, digamos, reconhecida pelo Comitê Nobel, né, pela descoberta dos pulsares, né, foi só o orientador que foi reconhecido. Naquela época, eu fiquei, tipo, chocada, assim, tipo, ficava admirada com o fato dela criar justificativas no sentido de aceitar isso, né? Então, naquela época, ficava muito evidente que ela, não, tudo bem, eu sou só uma estudante de pós-graduação, geralmente estudantes de pós-graduação não recebem prêmios, só que é interessante daí ver que, com o passar dos anos, esse discurso vai mudando, né? Ela vai, tipo, em outros relatos que ela vai colocando, fica evidente que ela começa a assumir, justamente também porque ela começou a se adentrar em questões de gênero também, né? Ela está atuante nesse sentido até hoje. Ela começa a assumir que sim, teve um viés de gênero, talvez, que impediu ela de receber o prêmio, né? E até tem uma questão que, em 93, teve um prêmio Nobel para a descoberta dos pulsares binários, e aí quem recebeu o prêmio foi o orientando e o orientador. E aí ela coloca que eles não iam cometer o erro uma segunda vez, né? Mas é no sentido de dizer assim que, no caso, como eram dois homens, o prêmio acabou sendo dividido. Então, eu acho que um dos aspectos que me chamam mais a atenção, assim, é como a própria discussão, né, desde a década de 70, com os estudos feministas, a gente vai tendo essa abertura maior para discussão sobre isso, possibilitou, inclusive, que ela pudesse se manifestar mais nesse sentido. Acho que seria isso. Sim. Muito obrigado, Larissa. Eu espero que, de alguma forma, né, o que a gente está fazendo aqui vá nessa direção de maior abertura, né? Não só para isso, mas num sentido amplo, né? Principalmente levando em conta esse momento que estamos vivendo. Então, eu agradeço a todas as apresentações, eu parabenizo, gostei muito aqui, estou aprendendo pra caramba, e, assim, ó, alegria mesmo. Então, eu passo a palavra para o Renan, fique à vontade, Renan, se quiser perguntar, senão a gente retoma mais um momento aí com os vídeos. Obrigado, David. Como eu sou o cara chato do tempo, eu vou dar continuidade às apresentações. Esse é o papel que me cabe, mas eu tenho muitas perguntas na cabeça. A gente vai continuar trocando figurinhas. Vamos lá. Fazer a chamada rapidinho da quarta sessão, da quarta rodada. O André Fantin está na sala, né? Eu vou te colocar como co-host já. Você vai apresentar 2 trabalhos. E temos o Wellington Lima também, que também está aqui. Está como co-host também. E o Alex também está como co-host. Bom, esses são os trabalhos. Vou fazer aquele procedimento de pausar novamente a gravação, gente, só um segundinho.